aí pessoal, vamos lá, mais um vídeo aí para vocês, mais uma explicação, né? Bom gente, a gente vamos trabalhar aqui nesse vídeo a introdução para polígonos, certo? E aí o entendimento é o seguinte: quais as relações que se tem entre os polígonos? Qual é a diferença entre polígono côncavo e convexo? Qual é a relação que se tem do número de lados com o número de vértices, com o número de ângulos? Então tudo isso aí vamos observar nesse vídeo, tá bom? Então antes de iniciarmos, eu peço a vocês que curtam, compartilhem, comentem, façam com que esse vídeo, né, seja reconhecido pelo YouTube como um vídeo que merece destaque, tá bom? Me ajudem aí. Vamos lá. Nos polígonos, né, eles podem ser côncavo e podem ser convexo, mas na verdade o que é um polígono? O polígono ele é uma figura fechada formada por segmentos de retas. Então, quer dizer que ele não tem curva, e se ele não tem curva, ele só é formado por segmentos de retas. E por que que ele é fechado? Bom, se aqui não tivesse, por exemplo, esse ponto de encontro, eu teria aqui que seria uma abertura. Então, se existisse uma abertura, não tinha como formar um polígono, não era uma figura onde se tem um polígono. Então, a figura fechada é justamente isso. Ela tem que ter, ó, por exemplo, esse encontro aqui, ó. Se parasse pelo menos aqui, pronto, se parasse pelo menos aqui, não teríamos aí um polígono, e sim apenas um caminho poligonal, tá certo? Então, para formarmos aqui o polígono, a gente tem o encontro, né, dos segmentos. Esse encontro dos segmentos forma aí um polígono, certo? Mas aí ele pode ser convexo e ele pode ser côncavo. Os dois podem existir. Mas o que seria o convexo? O convexo é a figura plana, onde todos os pontos vão estar se encontrando e a região interna, ela não tem nenhuma deformidade. A região interna, ela é numa situação onde qualquer ponto que seja ligado entre elas vai estar passando na região interna da figura. Ou, se eu ligar dois pontos quaisquer, vai estar passando na região interna da figura. Aqui eu liguei os vértices. Aqui eu liguei dois pontos internos na figura. Aqui eu já estou ligando os vértices ao próprio lado da figura. Então, eu vou ligar, ó, dois pontos na região interna e ele só passa na região interna. O que acontece com o côncavo é que ele tem situações que passam fora da região interna, que passam na região externa da figura. Então, por exemplo, aqui, se você for ligar os dois vértices, você percebe que ele está passando na região externa da figura. Se você for ligar aqui dois pontos que estão internos na figura, esse segmento vai estar passando de forma externa da figura, certo? Então, perceba que nós temos duas situações. Eu posso ligar tanto dois vértices, quando possível, porque aqui não é possível ligar os vértices, mas é possível ligar dois pontos internos da figura. E o segmento formado, ele passa na região interna da figura. Quando você está no côncavo, não. No côncavo, ele pode acontecer situações que passem aí, ó, como se fosse, né, as ideias do convexo. Mas existe aquele ou aqueles segmentos que vão passar na região externa, que quando eu for ligar, eu vou ligar aqui, ó, e vai passar na região externa. E aí, justamente isso é que me diz que esse polígono ele é um côncavo e não um convexo. Porque quando eu liguei dois pontos ou dois vértices, o segmento passou na região externa da figura. Tá, professor, e agora? Qual é a relação que se tem do ângulo com o número de lados, o número de ângulos internos, o número de ângulos externos e tudo mais? Vamos prestar bem atenção. Essa figura aqui, ó, ela tem três lados. Consequentemente, ela vai ter também três ângulos. Ela, consequentemente, vai ter também três vértices, tá certo? Então, ó, eu posso ter aqui as três relações, ó, três lados, três ângulos internos, três vértices, e também eu tenho, ó, esses três ângulos aqui, ó, externos, tá? Então, o que que acontece?
O que acontece é o seguinte, ó, que no polígono, o que a gente mais trabalha, na verdade, é o convexo. O côncavo, por ter essa relação, ele não permite calcular as características que se calcula no convexo. Então, por isso que a gente trabalha mais com o convexo, tá certo? O côncavo acontece, às vezes, vou fracionar ali a figura, vou refazer um recorte para encontrar um polígono convexo, mas no côncavo em si a gente não faz o que faz no convexo. E aí nós temos a relação com o número de lados, tá? Por exemplo, n é o número de lados. Nos livros vocês vão encontrar aí que essa representação com o número de lados é a letrinha n. Então, quando eu quero falar sobre um polígono com 3 lados, ele recebe o nome de triângulo. Quando é um polígono com 4 lados, ele recebe o nome de quadrilátero. Quando é um polígono com 5 lados, ele recebe o nome de pentágono. Penta de 5 e esse gono aqui de polígono. Então, pentágono. Quando for 6 lados, ele tem o nome de hexágono. Hexa de 6 e gono de polígono. Juntando fica hexágono. E aí, por consequência, vem o 7 para heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, 12 dodecágono. E você vê aqui que tem as reticências que elas podem aparecer, tá certo? Bom, uma situação que fica bem interessante é que o triângulo, por ser um polígono com 3 lados, tem 3 ângulos, certo? Então, dá o nome de triângulo. Mas em alguns livros também aparece como trilátero. Esse lado aqui, ó, essa partezinha aqui de látero significa lados. Quadri, 4. Então, por isso que esse polígono é quadrilátero. Assim acontece também com o triângulo, tá? Tem 3, então trilátero. Mas aí, como costume, passou a ser chamado só de triângulo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí nossa relaçãozinha aqui do número de lados, do número de ângulos, do número de vértices, o nome da figura e, com certeza, entenderam aí também a relação do que é convexo e do que é o côncavo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, gente.